Olá, que a graça de Jesus te abençoe e te alcance. Muito bom estar com você mais um dia para continuarmos aqui a nossa meditação diária. Obrigado por sua companhia e também por fazer valer a pena todo esse esforço quando você toma esse vídeo e o leva a outras pessoas e assim eu e você estamos juntos pregando o Evangelho. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. O tema de hoje, a última ceia. O texto para a nossa meditação se encontra em Marcos capítulo 14, a partir do versículo 22, que nos diz assim: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoou. O partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. É interessante esse relato, né? Isso aqui aconteceu na quinta-feira à noite. Na sexta-feira, no dia seguinte, ele estaria sendo entregue para ser crucificado. Ou seja, a noite anterior à sua crucificação. Aliás, Jesus não dormiu aquela noite inteira daquela quinta-feira, ele passou em claro, sendo julgado, maltratado, injuriado, acusado falsamente pelos inimigos dele, que eram os escribas e sacerdotes. E Jesus, então, aproveita esse momento para celebrar com os seus discípulos a Páscoa. Ora, a Páscoa era uma cerimônia que os judeus faziam para comemorar a libertação da nação de Israel do cativeiro egípcio, quando Deus os tirou dali e os levou para o Sinai, onde fez aliança com o povo, né? E você se lembra que naquela ocasião as famílias se reuniam em torno de um cordeiro morto, porque o sangue do cordeiro era passado nos umbrais da porta para que o anjo da morte não entrasse naquela casa e ferisse com morte o primogênito daquela casa. A casa que não tinha um sangue, certamente haveria choro, porque o filho mais velho haveria de ser morto por aquele anjo. Os filhos dos egípcios, até mesmo de Faraó, sofreu com essa praga, que foi a última praga que antecedeu a saída do Egito. Essa palavra saída no hebraico é êxodo, né? Muito bem. E Jesus agora, antes do seu sofrimento, lá em Lucas, ele vai dizer assim: eu ansei comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento, justamente porque ele queria demonstrar o cumprimento, o pleno cumprimento daquela festa da Páscoa que, na verdade, apontava para ele. E aqui, nessa Páscoa, não é mencionado o Cordeiro, porque ele é o Cordeiro. João 1:29 diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo vai dizer que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Então não havia ali Cordeiro. Na festa da Páscoa judaica, as famílias se reuniam em torno de um cordeiro morto. Aqui eles estavam em torno do cordeiro vivo, mas no dia seguinte seria morto, seria derramado. E aí, interessante que lá naquela época, o povo foi levado ao pé do Monte Sinai e Deus fez aliança com o povo. E depois essa aliança foi ratificada pelo sangue. Quer ver? Deixa eu ler para você Êxodo 24, versículo 8, que nos diz assim: Então tomou Moisés aquele sangue e o aspargiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. E nessa ocasião da festa, esse sangue era simbolizado aí pelo suco da uva. O pão, claro, representava o seu corpo, como um cordeiro que era levado para ser sacrificado, o seu corpo era colocado sobre o altar, o cadáver do cordeiro morto. Aqui, o pão representava o seu corpo e o suco de uva puro representava aí o seu precioso sangue derramado em favor de nós. Olha que interessante. Então ele faz aqui a substituição. Agora nós não precisamos matar nenhum cordeiro mais, porque o Cordeiro de Deus
morreu definitivamente, uma vez por todas. Acabou, não precisa mais ficar matando continuamente cordeiros para perdão do pecado, porque é só confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e ainda assim nos purificar de toda injustiça. Agora o cristão não precisa mais praticar a matança de cordeiro, porque o símbolo encontrou a realidade, a sombra encontrou a realidade, o pleno cumprimento em Cristo, quando Ele morreu por cada um de nós. A seguir, Jesus, diz a Bíblia que canta o hino e vai para o Monte das Oliveiras, aí ele prediz que os discípulos todos se escandalizariam nele. Aí Pedro começa a dizer, ei Pedro, né? Primeiro a falar, Senhor, ainda que todos se escandalizem, mas eu jamais me escandalizarei. Olha, respondeu-lhe Jesus. O verso 29, deixa eu ler a parte de Pedro. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus, olha a resposta de Jesus. Em verdade te digo, hoje, nessa noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Né? Mas ele insistia, aí a Bíblia, né? Continua dizendo, mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. E Jesus não retrucou. Assim, tá bom, Pedro. Já que você está dizendo, Jesus tinha advertido. Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Que coisa interessante, né? Você sabe por que Pedro foi capaz de dizer aquilo? Porque ele tinha uma confiança exacerbada em si mesmo. Ele achava que podia todas as coisas, que ele conseguia fazer aquilo que os seus lábios disseram. O erro foi a autoconfiança, né? Talvez se essas palavras fossem ditas no momento da conversão de Pedro, depois da conversão de Pedro, quando realmente ele entendeu que ele não era nada, talvez ele teria dito assim, Senhor, tem misericórdia, me ajuda a não cumprir, a não acontecer isso comigo, mas se cumprir, se acontecer, por favor, Senhor, me perdoe. Mas ele não, de maneira nenhuma. Te digo, Senhor, se for necessário até morrer contigo, eu jamais lhe negarei. E quando chegou lá no Monte das Oliveiras, lá no Getsemane, chegou lá Judas com um destacamento de soldados, com os outros sacerdotes. Quando prenderam Jesus, Pedro sacou da espada e ameaçou lutar, né? Quer dizer, ele lutou, ele desferiu um golpe em Malco, o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha fora. É como se ele dissesse assim, tá vendo aqui, Senhor? Eu não falei que se preciso for, eu iria até a morte contigo? Pois aqui estou. Eu sou um pescador, não sei nem manusear uma espada. Fui bater na cabeça do indivíduo, errei, cortei a orelha. Olha que péssimo soldado que eu sou. Para enfrentar esse monte de soldado é uma missão suicida. Estou pronto a morrer. Oh, coitado de Pedro, né? Jesus restaura a orelha de Malco e fala assim, banha a espada. Meu reino não é nesse mundo. Se eu quisesse um destacamento, uma legião de anjos viria e me auxiliaria. Embanha a espada, porque aquele que fere a espada será ferido. E Pedro então saiu. Coisa terrível, né? Depois, ele realmente, como Jesus havia predito, negou vergonhosamente, com palavras impróprias a Cristo. Que coisa, né? Ele prometeu e foi incapaz de cumprir. Eu lhe pergunto, o que você tem prometido para Deus e não está cumprindo? Tá vendo? A Bíblia fala assim, quando fizeres um voto, cumpre o voto que fazes, porque Deus não se agrada de tolos, está lá em Eclesiastes. É melhor não votar do que votar e não cumprir. O que nós temos votado, o que nós temos prometido a Deus e não temos cumprido? É uma reflexão que você precisa fazer. Mas, meu amigo, há esperança, porque Cristo, mesmo sabendo que o seu teimoso, né, discípulo ia negá-lo, não lhe deixou sem esperança. Por quê? Porque ele diz algo impressionante, né? Ele fala que iria adiante deles para a Galileia. Quer ver, ó? Ele
previne aqui os discípulos que ele haveria de realmente ser morto, ser entregue, mas morto, mas haveria de ressuscitar. Aí ele diz, eu vou adiante de vós para a Galileia, né? Aí quando ele morre, ele ressuscita, o anjo aparece lá no túmulo, capítulo 16, versículo 7, diz assim, ó, mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Tá vendo? Ou seja, fala para Pedro, ele vai me negar, mas vai lá, fala para Pedro. Eu ressuscitei Pedro, eu ressuscitei Pedro. Ou seja, eu te amo, Pedro. Eu lhe perdoo, Pedro, eu te restauro, Pedro. Aí Jesus vai falar com Pedro mais tarde. Tu me amas, Pedro? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro queria desistir de tudo, mas Jesus disse, não, eu te perdoo, Pedro. Eu falei para você que você ia me negar porque você é assim, você é impetuoso, teimoso, acha que pode todas as coisas, confia demais na sua força, na sua habilidade. Você não é tudo isso que você imagina. Agora você entendeu, né, Pedro? Que você precisa ter íntima dependência de mim para que possa ter sucesso. Agora você vai e vai ter muito sucesso. E assim Pedro foi na sua missão. Grandes coisas esse homem de Deus fez pelo Evangelho, pela salvação e pela igreja naquele tempo. E, meu amigo, pecou? Fez algo que não deveria ser feito? Prometeu e não cumpriu? A salvação, a esperança. Cai de joelhos diante de Cristo. Declare a Ele a sua frustração. Peça perdão porque Ele está disposto para te levantar e te dar uma nova oportunidade. Ore comigo. Pai querido, obrigado por sua bondade, por sua misericórdia que é oferecida a cada um de nós. Mesmo que aqui caiamos, temos a plena certeza de que em Cristo teremos plena aceitação se nós verdadeiramente nos arrependermos e buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Nos ajude, Senhor, a nos concentrar na sua bondade, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.